Amém, igreja? Boa noite, paz seja com todos. A palavra-chave para as nossas vidas é perseverança, né? A Simone pregou aqui domingo sobre rispa e quanto que ela prevaleceu, tanto que ela perseverou até alcançar aquilo que ela almejava. E nas nossas vidas não é diferente. Nós temos que estabelecer um alvo e buscar este alvo com perseverança. Vão ter lutas, vão ter dificuldades, em certos momentos os teus olhos vão olhar e não vão enxergar condição para que aquilo aconteça, mas é nessas horas que nós temos que permanecer, é nessas horas que nós temos que acreditar, é nessas horas que nós temos que perseverar. Eu gosto de futebol, eu assisto futebol e muitas vezes passa alguma história de algum jogador. E os jogadores famosos, jogadores que hoje ganham muito bem, têm um bom salário, sempre tem uma história de perseverança. Foram desacreditados, disseram que não ia dar certo, mas eles continuaram, eles acreditaram, sofreram, batalharam, ganharam pouco no começo, mas hoje estão no auge e todos eles, parece que até uma coisa bem idêntica, trilharam o mesmo caminho, o caminho da perseverança. E nós que somos cristãos, não é porque nós aceitamos Jesus, não é porque o nosso Deus é poderoso, que nós não devemos perseverar. Nós também temos que trilhar este caminho, amém? Graças a Deus. Então vamos para a palavra, que é isso que nos interessa. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler somente o versículo 11. Todos acharam? Glória a Deus. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Glória a Deus. Igreja, esse versículo, ele às vezes é falado resumido, né? Se exaltar será humilhado e os humilhados serão exaltados. Muitas vezes nós passamos por momentos de humilhação, passamos por momentos de necessidade, passamos por momentos onde as pessoas zombam das nossas vidas, nos humilham com palavras e às vezes de uma forma humilde, de uma forma, como que eu posso dizer, sem malícia, comentamos os nossos sonhos e as pessoas zombam dos nossos sonhos, comentamos aquilo que está ardendo no nosso coração. Infelizmente fazemos isso com pessoas que não sonham, com pessoas que não acreditam, que não confiam, que não sabem o Deus que nós servimos, e acabamos por ser motivos de zombaria, por ser motivos chacota na vida das pessoas. O fulano falou que vai fazer isso, é louco, não tem condição disso acontecer, isso não vai acontecer. Mas igreja, nesta noite eu quero falar com vocês sobre tempo de preparação. O tempo que muitas vezes Deus usa para te preparar para isso. Está ardendo, está queimando no teu coração, você sabe que vai chegar, você sabe que isso não é uma coisa sua, é algo que Deus colocou ali, mas existe um momento, existe um tempo certo para aquilo acontecer. E este momento de preparação, esse tempo que Deus usa para nos potencializar, muitas vezes é um tempo dolorido, muitas vezes é um tempo de humilhação, muitas vezes é um tempo de dificuldades, e nós não entendemos isso. E para mostrar para vocês isso que eu quero falar nesta noite, eu quero que vocês vá lá comigo em Atos capítulo 7, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceu na vida de um homem, e como que ele venceu, como que ele perseverou, como que ele acreditou naquilo que ele defendia. Aqui no capítulo 7,
Na verdade começa no 6, a partir do versículo 8, e vai até o 8, né? Essa defesa. A gente vê Estevão se defendendo, Estevão que foi o primeiro mártir, e ele está falando, ele está pregando o evangelho, e ele fala deste homem de uma forma bem resumida, por isso que eu escolhi esse texto, e eu quero ler com vocês algumas partes. Versículo 19, 7:19, este, usando de astúcia contra a linhagem, maltratou os nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Neste tempo, nasceu Moisés, era formoso e foi criado por 3 meses na casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras, e quando completou a idade de 40 anos, diga assim comigo, igreja, 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio, e ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Igreja, eu quero falar com vocês sobre Moisés. Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele era um judeu que foi criado com os costumes egípcios, ele foi enjeitado pela sua família, porque a opressão era tanta, as dificuldades eram tanta, que eles entregavam os seus filhos para os egípcios, para que eles os matassem, filhos homens, os jogando no rio Nilo. E também Moisés iria passar por este momento em alguma hora da sua vida, e então a mãe preparou o cesto, todo mundo conhece a história, colocou o menino, soltou no rio, a filha de Faraó achou o menino, cuidou do menino, e ele cresceu, ele foi instruído, e ele foi, como a Bíblia diz ali, pelas palavras de Estevão, poderoso em palavras e em obras. Ele era um homem de autoridade, e quando ele tinha 40 anos, como eu acabei de ler aqui, ele sentiu no coração, versículo 23, veio-lhe ao coração de ir lá visitar os irmãos. Por que ele foi lá visitar? Por que veio aquela vontade no coração dele? Versículo 25, ele cuidava que os seus irmãos entendessem que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Ele queria libertar o povo da escravidão, ele queria intervir pelo povo, para que eles fossem libertos daquela situação que os envolvia lá no Egito. Ele entendia, ele sentia no coração o desejo de fazer aquilo, a vontade de fazer aquilo, não porque ele queria se exaltar, não porque ele achava que ele era melhor, porque ele tinha sido instruído, ele tinha passado por um estudo. Hoje nós olhamos e todas as pessoas têm direito ao estudo, todas as pessoas são até de uma maneira ou de outra forçadas pela lei a levar os seus filhos à escola e dar o mínimo de conhecimento para eles, mas nesta época não, somente pessoas de alto escalão tinham acesso à leitura, somente pessoas de alto escalão tinham acesso à escrita. E não é porque ele tinha o conhecimento, não é porque ele era um cara instruído, que ele sentiu no coração de ir lá libertar o povo. Aquilo ardia no coração dele, porque Deus tinha aquele propósito, Deus queria usar a vida dele, Deus queria fazer isso com ele. Mas o que aconteceu no versículo 25? Eles não entenderam. Vamos continuar lendo. E no dia seguinte pelejaram eles, foi por ele visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quem que te colocou acima de nós? Quem que te colocou para ser o nosso rei? Quem que te trouxe aqui? Quem que te fez chegar neste lugar? Igreja, às vezes nós comentamos: eu quero fazer uma viagem internacional. As pessoas: quem é você para viajar? Você sabe falar inglês?
Você sabe falar a língua lá? Você sabe no aeroporto? Você sabe como é que funcionam as coisas? Aí as pessoas já começam a jogar um balde de água fria em cima de você. Por quê? Porque elas não sonham os teus sonhos. Elas não sabem aquilo que arde dentro do teu coração. Elas não conhecem aquilo que te motiva, aquilo que te faz levantar todos os dias de manhã. E aqui Moisés tinha no coração o desejo de libertar o povo. Moisés tinha no coração o desejo de tirar o seu povo da escravidão. Mas eles não entenderam. E a hora que ele vai lá para tentar ajudar, para tentar intervir, quem te colocou? Quem que trouxe você aqui? Quem é você para tentar fazer isso? Aí eles até acusam Moisés. Vamos ler? O 28. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Aí um deles até fala assim, você vai nos matar, que nem você matou o egípcio ontem? Porque Moisés, para defender um judeu que estava sendo espancado por um egípcio, por um soldado, ele mata aquele soldado e enterra aquele soldado. Mas havia sido descoberto, e então Moisés, humilhado, com aquele desejo de libertar o povo, com um desejo sincero de ajudar a sua nação, ele tem que fugir, e ele foge para as regiões de Midian, ele foge para uma outra terra, para que não fosse morto, para que não fosse achado, para que não fosse assassinado pelo faraó. E aquele que tinha o desejo no coração de fazer algo bom para o seu povo, agora está nas terras de Midian esquecido, está nas terras de Midian foragido, está nas terras de Midian escondido. Igreja, muitas vezes comentamos os nossos sonhos, muitas vezes comentamos aquilo que arde dentro do nosso coração, e as pessoas, em vez de se alegrar conosco, as pessoas, em vez de esperar no Senhor, elas nos expulsam, elas nos expõem, como foi exposto aqui. Ele matou o egípcio para defender um judeu, e foi exposto por aqueles judeus, foi zombado por aqueles judeus, foi humilhado. Quem te colocou como príncipe, como juiz nosso? Ninguém te chamou aqui. E então ele tem que ir fugido para Midian, ele tem que viajar para se esconder, para que ele pudesse viver. Muitas vezes nossas vidas é bem parecida com a história de Moisés. Temos sonhos, temos objetivos, comentamos com pessoas erradas, com pessoas que não sonham, e com isso jogam um balde de água fria sobre as nossas vidas, jogam um balde de água fria sobre os nossos sonhos, e nós acabamos afugentando aquela vontade, nós acabamos afugentando aquele desejo que ardia dentro do nosso coração, e acabamos por deixar aquilo morrer, por deixar aquilo acabar. Eu quero continuar lendo o texto para a gente ir falando um pouquinho mais. 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Agora Moisés fugiu, Moisés chegou na casa de um homem chamado Jetro, e ele está ali morando, e então é dado para ele como esposa a sua filha Zípora, e ele gera 2 filhos. Um dos filhos que ele gerou chama Gerson, e Gerson significa: o Senhor me fez peregrino em terra estranha. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, quando ele colocou o nome no seu filho Gerson: quis ajudar os meus companheiros, eles não quiseram, fui expulso, e com isso fiz morada, tive que estabelecer a minha vida num outro lugar, numa outra terra. Igreja, às vezes Deus tem propósito para nós em tal lugar, mas aí comentamos com alguém daquele lugar, e as pessoas por inveja nos expulsam, as pessoas por inveja acabam de alguma maneira nos tirando dali, e acabamos tendo que ir para um outro lugar e estabelecer morada. Isso aconteceu com Moisés, e vou falar mais para vocês, isso aconteceu com
Davi. Davi estava lá na terra de Israel, era pajem de armas de Saul, dedilhava a harpa para que o demônio de Saul fosse embora. Davi foi levantado como chefe de exército quando venceu a batalha com Golias, mas a hora que as mulheres começaram a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres começaram a exaltar Davi como chefe de exército. Com aquilo veio a inveja no coração de Saul, veio uma luta que não existia contra Saul, e ele começa a querer matar, a querer tirar Davi dali de toda e qualquer forma. Com isso, Davi vai morar no deserto. Davi fica anos morando no deserto até a morte de Saul. Tudo por quê? Porque Saul não queria conviver com aquele que havia sido escolhido por Deus para dar continuidade. Eu acredito, igreja, que se Saul não tivesse feito aquilo com Davi, eles tinham vivido bem. Saul tinha vivido bem, tinha ganhado as suas batalhas. Davi ia ser em algum momento coroado rei, porque ele já tinha sido ungido? Sim, mas sem dificuldades. Mas não, a inveja entra no coração da pessoa, porque a pessoa, ela consegue enxergar potencial. Às vezes você se acha ruim, às vezes você se acha o menor, como Gideão. Eu sou o menor na minha casa, eu não tenho significado nenhum, mas Deus está olhando lá de cima, e Ele olha para a tua vida, e Ele vê potencial, Ele vê condições. E agora Moisés está lá em Midian, casado com Zípora, fora totalmente dos seus costumes e dos seus familiares, e ele gera um filho chamado Gerson, que o nome significa: eu tive que constituir família numa terra estranha. Eu fui lançado fora, eu fui jogado fora, como se joga um lixo, como se joga algo que não tem mais valor. Eu fui mandado embora, e ele gera este filho chamado Gerson, e mais para frente ele gera um outro filho chamado Eliezer, e neste filho ele dizendo assim: porque Deus me livrou da morte de Faraó, porque Deus me deu condições de viver numa terra estranha e de não ser morto por Faraó. Vamos continuar lendo para a gente entender. 30, e completados, diga assim comigo, 40 anos. 40 anos. Nós falamos lá atrás que ele tinha a idade de quantos anos? 40, lembra? Todo mundo lembra que eu li ali para vocês? Com a idade de 40 anos, ele sentiu no coração o desejo de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Agora ele foge, se casa, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, e passados 40 anos, então agora ele está com 80 anos de idade. Moisés agora tem 80 anos de idade. Ele continua aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz do Senhor dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Aquele sonho agora volta, igreja. Qual que era a situação do povo no Egito? Afligido. A Bíblia fala que Deus ouvia os seus gemidos. Precisava disso? Sofreram mais 40 anos. Por quê? Porque não aceitaram a primeira vez. Humilharam aquele que era a pessoa que Deus estava levantando para libertá-los. Humilharam aquele que era a pessoa que Deus estava capacitando, que estava sendo potencializado para aquilo acontecer. Igreja, nós fomos assistir o filme do Mario Bros, né, no cinema segunda-feira, e
ele é pequenininho, né, e a rainha fala para ele assim, você tem que enfrentar lá, ele fala, mas eu sou pequenininho e tal, ela fala assim, nessa caixinha vai sair um cogumelo, e ele não gosta de cogumelo, né, ela fala, você tem que comer, porque isso vai te potencializar. Igreja, eu vejo isso como o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não somos capazes, eu não sou capaz, nós não conseguimos conquistar nada, se não for com a presença de Deus, se não for com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que potencializa aquilo que está dentro de nós, é o Espírito Santo que nos ajuda. Agora Deus aparece para ele e fala assim, volta lá para o Egito porque eu vou te usar, volta lá para o Egito porque eu tenho ouvido a aflição do meu povo e o clamor e a oração, volta lá para o Egito que agora a coisa vai acontecer, porque tipo assim, de uma forma que vocês vão entender, agora eu vou te dar o Espírito Santo e vou te potencializar, e você vai conseguir realizar sinais, milagres e maravilhas, de forma que Faraó liberte o povo. Vamos continuar lendo aqui. Enviar-te-ei ao Egito, 35, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? Igreja, os humilhados serão exaltados. Moisés foi o que, igreja? Humilhado. Moisés foi o que, igreja? Lançado fora como algo que não tem valor. Moisés foi o que, igreja? Estrangeiro numa terra que não era dele. Moisés foi falado que ele não era príncipe nem juiz daquele povo, porque queria a liberdade deles. E agora o próprio Estevão, na defesa que ele está fazendo do evangelho, ele fala assim, a este Moisés, ao qual o haviam negado, este a quem haviam humilhado, este a quem haviam dito que ele não tinha capacidade, que ele não era juiz e que ele não era o libertador naquele momento. Vamos continuar lendo aí. A este enviou Deus como príncipe e libertador. O que ele queria 40 anos atrás, igreja? Libertar o povo. O povo quis? Não, o povo não entendeu. Agora ele está sendo enviado novamente de volta para fazer aquilo que ardia no seu coração. Era a prepotência de Moisés, igreja, porque ele tinha sido estudado, era isso, aquilo? Não. Era a soberba e a arrogância de Moisés, igreja? Não. Era algo do Senhor. O que ardia no coração de Moisés era de Deus. Mas o que acontece? Invejosos, pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas maldosas, maliciosas, pessoas de caráter ruim, acabaram expulsando, mandando embora aquele que seria o seu libertador. Sofreram 40 anos a ponto de Deus escutar os seus gemidos. E agora Moisés está de volta, com 80 anos de idade, para libertar o povo, para cumprir aquilo que tinha sido determinado. Vamos continuar lendo. 36, foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Por quanto tempo, igreja? 40 anos. 40. Vocês entenderam isso? Com 40 anos ardeu no coração de Moisés libertar o povo não entendeu, o expulsou. Depois de 40 anos na terra de Midian, com família constituída, com uma vida estabelecida na terra dos midianitas, Deus chama ele de volta, ele estava com 80. E quando ele morre, olhando a terra prometida, a terra de Canaã, de cima do monte, a Bíblia fala que ele tinha 120 anos. Então ele com 40 anos ardeu no coração, foi expulso. Com 40 anos voltou, libertou. E 40 anos ele andou no deserto, em volta da terra prometida, conduzindo uma nação, conduzindo aproximadamente 5 milhões de pessoas, sem faltar nada, sem faltar água, sem faltar pão, sem faltar, até quando quiseram carne, tiveram carne.
E ele conduziu por mais 40 anos e morreu com 120 anos. E a Bíblia diz, igreja, que o seu corpo não ficou amortecido. Isso é bíblico. A Bíblia fala que o seu corpo não perdeu o vigor. Ele morreu com 120 anos, gozando de saúde, gozando de força, gozando de todas as características de um homem igual a nós, com 40, 45 anos, na sua idade mais avançada de conhecimento, de força física, de estatura. A Bíblia fala que ele morreu com 120 anos e os seus olhos não escureceram, ou seja, a tendência à visão ir diminuindo, a tendência à visão é você ir ficando cego, vamos falar assim como você lê Isaac, que quando ele vai orar pelo seu filho, ele é enganado porque ele já não enxergava mais, a sua visão tinha sido diminuída. A Bíblia fala que Moisés morreu em pleno vigor físico e a sua vista não havia sido diminuída. Moisés morre com 120 anos, igreja, com total vigor, com total tranquilidade no deserto, na sua força física total. Igreja, o que eu quero dizer com isso? Por mais que te humilhem, por mais que pessoas joguem terra nos seus sonhos e tentem enterrar os seus projetos, por mais que pessoas venham com um balde de água fria, a hora que Deus falar é a tua hora, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar condição para você chegar, Ele vai te dar condição para você alcançar, Ele vai te dar tudo o que for necessário para que você vença. Você precisa de uma cura física? Você precisa de uma cura espiritual? Você precisa de uma libertação? É tua. Mas agora vou te dar vigor, vou te dar poder, como lá no filme, eu vou te potencializar para que você alcance o seu objetivo, eu vou te potencializar para que você faça aquilo que ardia no seu coração quando você era um jovem de 40 anos, mas agora você está com 80 e você vai caminhar no deserto, mas os seus olhos não vão enfraquecer, a sua força física não vai enfraquecer, porque eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade e você vai conquistar tudo aquilo que lhe foi prometido, tudo aquilo que lhe foi dado, tudo aquilo que ardia no teu coração eu vou te dar. As pessoas vão ver como o faraó viu, e viu inclusive o seu filho mais velho morrer por não obedecer, e viu inclusive o seu exército morrer no fechamento do Mar Vermelho por desobediência, por querer ir atrás do povo de Israel e não querer libertar. Deus está mandando te dizer, igreja, o que for necessário, no momento certo, na hora certa, eu vou te dar. Tem o tempo da preparação? Tem, mas eu estou ficando velho, eu estou ficando doente, não tem problema, a hora que chegar o momento, eu tiro todas essas coisas. A hora que chegar o momento, eu te honro em todas as necessidades. Igreja, aqui Estevão está dando testemunho, aqui Estevão está falando, e ele está falando assim: este homem que foi rejeitado alcançou grandes vitórias. Aí eu quero continuar lendo para vocês aqui, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Um dia, Deus enviou o seu próprio filho, e o seu filho foi rejeitado. Deus enviou o seu próprio filho, e os mesmos judeus que não quiseram ser libertos da escravidão por Moisés naquele momento, rejeitaram Jesus Cristo e o crucificaram. E ele ressuscitou ao terceiro dia, com poder e autoridade. Assim como Moisés foi humilhado e depois voltou como libertador, Jesus foi humilhado e depois voltou com a salvação e a libertação dos nossos pecados. Um dia, igreja, todos vão se ajoelhar diante do nosso Deus, diante do nosso Jesus, e vão confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, sabe qual que é o problema, igreja? Alguns vão se ajoelhar e vão falar: Jesus, Tu és o meu Salvador.
eu te aceitei, mudei a minha vida para poder estar contigo. E ele vai falar assim: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no meu regozijo, tem uma festa preparada para você ali. E outros vão se ajoelhar igualzinho, e vão falar assim: eu não reconheci o Senhor como Salvador, eu não mudei a minha vida por amor a Ti e pelo Teu sacrifício, eu continuei nos meus desejos da carne, eu continuei nos meus erros, eu continuei nas minhas falhas, eu Te rejeitei. E Ele vai falar assim: vai para lá, aonde há pranto e ranger de dentes. Não sei se eu consegui ser claro, igreja. Todos vão se ajoelhar diante do Senhor, todos vão se ajoelhar diante de Jesus, porque a Bíblia fala: todos os joelhos, toda alma se ajoelhará, todo mundo vai se ajoelhar, só que uns para condenação, outros para salvação. Alguns vão ajoelhar e vão falar assim: mas eu cria na tua mãe. O outro vai falar: eu cria no Santo Expedito. O outro: eu cria no fulano, eu cria no ciclano, eu no Maomé, no Buda, E ele vai falar: mas era um único caminho, era um único nome, porque largo e espaçoso o caminho que leva para perdição, estreito, difícil de andar o caminho que leva para a salvação. Um nome, uma conversão, arrependimento, confissão de pecados e deixar os seus erros. Era isso. É difícil, não é fácil. Só que quem conseguiu tem uma festa, quem não conseguiu tem fogo. E todos vão se ajoelhar, uns para receber salvação, outros para receber condenação. Igreja, Jesus foi rejeitado, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele nos dá o direito à libertação, como Moisés fez com o povo do Egito. Quem crê será salvo. Você crê, Rafael? Mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais, e eu vou passar, não vou entrar na tua casa, e no outro dia você vai sair e vai ser liberto. É assim hoje, igreja. Você crê no meu nome? O cordeiro já morreu, que é Jesus Cristo. Basta pegar o sangue e passar no seu coração, mudar as suas atitudes, se arrepender dos seus pecados, mudar a sua direção, e no último dia você será liberto, você será restaurado. Aqueles que os judeus rejeitaram, veio a ser, como a própria Bíblia diz, a pedra de esquina. Veio a ser aquele que nos traz a libertação. Mas para quem? Para quem crê. Para quem? Para quem acredita. Não quer crer? Não tem problema nenhum. Sofreram mais 40 anos. Moisés estava ali, e se aquele povo aceitasse, Deus iria potencializá-lo naquele momento, e com 40 anos Moisés tiraria o povo de lá de dentro do Egito. Mas não aceitaram, rejeitaram. Quem te colocou? Quem te fez juiz? Quem te fez príncipe no meio de nós? Aí Moisés foge, fica 40 anos, até Deus trazer ele de volta, para ele poder libertar. Jesus já morreu, igreja. Agora vai de mim e de você se vai ficar mais 40 anos sofrendo, se vai ficar mais 40 anos padecendo, ou se nós vamos aceitar. Moisés morreu com 120 anos, com pleno vigor, com plena visão, para alcançar os seus objetivos. Ai, pastor, estou ficando velho, não vou conseguir. A hora que for o momento, Ele te restaura a visão, Ele te restaura a força física, Ele te dá aquilo que é necessário, potencializa a tua vida, e você vai alcançar todas as coisas, como se fosse um menino, como se fosse uma criança. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos agradecer a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que nos dá condições, que nos dá a cada dia o fôlego de vida, que nos dá a alegria de levantarmos de manhã, de podermos trabalhar, de podermos ver os nossos filhos, a nossa família. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus.